Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo de Apocalipse, lendo o nosso livro base, O Cordeiro e Seus Inimigos, de Rubel Shelley. No vídeo anterior eu concluí o capítulo 2 e fiquei de ler para vocês as 10 perguntas para reflexão sobre o capítulo 2. Vamos então ler as perguntas e aí, se você quiser responder, fique à vontade. A primeira pergunta: quais algumas das evidências que você poderia citar confirmando o amor de Cristo pela Igreja? Por que este é um tema tão importante no Apocalipse? Pergunta 2: por que, na sua opinião, exatamente 7 igrejas foram focalizadas em Apocalipse? Pergunta número 3: discuta a doxologia de louvor a Cristo nos versos 5 e 6. Pergunta número 4. Você acha que o verso 7 é uma referência ao segundo advento? Por quê? Pergunta número 5. O que significa a expressão, abre aspas, no Espírito, com letra maiúscula, fecha aspas, quando usada a respeito de João neste livro? Pergunta número 6. Qual a ideia de João sobre o reino de Deus? Pergunta número 7. Descreva a primeira visão que João teve de Cristo. Pergunta número 8. Leia e analise Daniel 7, de 13 a 14, e como esses versículos do Velho Testamento se relacionam com Apocalipse. Pergunta número 9. Qual o significado dos candeeiros ou candelabros na visão que João teve de Cristo, das estrelas na sua mão direita? Pergunta número 10 e última. Qual é o efeito que essa visão de Cristo teria sobre João nas circunstâncias em que se encontrava? Muito bem, vamos entrar agora rapidamente no capítulo 3, que o tema é Cartas às Igrejas. Aí você pode ler lá Apocalipse 2, capítulo 2, versículo de 1 a 17. E o estudo nosso aqui diz o seguinte: as 7 igrejas da Ásia estavam prestes a passar por uma grande prova de sua fé devido à perseguição que já se iniciara no fim do primeiro século. Na visão inicial do Salvador, no capítulo 1 de Apocalipse, ele tinha sido visto andando em meio a essas igrejas. Ele estava aqui para consolar, encorajar e apoiar. Também iria observar, advertir e preparar, como expresso por Cairde. Abre aspas. As cartas em conjunto constituem uma visitação das igrejas para verificar se estão preparadas para resistir à crise que se aproxima. Fecha aspas. Enquanto o Cristo ressurrecto e glorificado movia-se entre as 7 igrejas da Ásia, ele viu muitas coisas que o animaram. Descobriu também algumas deficiências e pontos fracos. Ele escreveu então a cada uma das igrejas a fim de aconselhá-las de acordo com a sua situação específica. Não é difícil acreditar que essas 7 congregações eram bastante típicas das igrejas encontradas em geral através de todo o Império Romano. Caso positivo, este é outro elemento para a resposta à pergunta, abre aspas, por que essas 7 apenas? Fecha aspas, feita no capítulo 2. Cada carta segue um padrão. Primeiro, Jesus é descrito em termos
de alguma parte da visão da sua glória que foi vislumbrada no capítulo 1. Em cada caso, as qualidades focalizadas antecipam algum fato sobre a igreja especificada. Este é outro modo de enfatizar a sua competência para satisfazer todas as necessidades de seu povo. Segundo, um exame da igreja é levado a efeito. Os pontos bons e maus são incluídos em um julgamento justo concedido de acordo com as obras da mesma. Duas igrejas, Esmirna e Filadélfia, recebem apenas o louvor do Senhor, enquanto uma delas, Laodiceia, só merece censura. Terceiro, o encorajamento à fidelidade encerra cada carta. Um apelo apropriado é feito aos discípulos para serem fiéis a Cristo e tornar-se assim vencedores. Eles são instalados a ouvir a voz do Espírito de Deus enquanto ele os anima para serem constantes. Nesse capítulo e no seguinte, examinaremos cada uma das 7 cartas segundo a forma que acabamos de identificar. Depois de um breve esboço da cidade e um resumo do que sabemos sobre a origem da igreja ali existente, observaremos a identificação que Cristo faz de si mesmo à igreja, seu julgamento sobre ela e o seu apelo a ela. A igreja que deixou o seu primeiro amor. Apocalipse 2, de 1 a 7. Éfeso era uma cidade importante no aspecto político, comercial e religioso no primeiro século. Situado na rota principal que ia de Roma em direção a leste e favorecida com um bom porto no mar Egeu, tornou-se o maior centro comercial em toda a Ásia Menor. Tendo recebido autonomia de governar por parte de Roma e sendo considerada cidade-sede do Tribunal de Justiça para a província da Ásia, era ali que os romanos ouviam os casos legais mais importantes e passavam as sentenças. Éfeso constituía também um grande centro religioso, pois o famoso templo de Diana, no grego Ártemis, que está em Atos 19 e 23, e pelo menos 2 templos dedicados à adoração do César romano, achava-se ali localizados. Paulo visitou Éfeso pela primeira vez durante sua segunda viagem missionária. No decorrer de um fim de semana, ele argumentou com os judeus na sinagoga, fez alguns convertidos e deixou Priscila e Áquila ali, a fim de continuarem o trabalho. Está em Atos 18, de 18 a 21. Ele voltou a Éfeso na terceira viagem, no ano 52 a 57 depois de Cristo, e permaneceu na cidade mais tempo do que em qualquer outro lugar durante toda a sua carreira de pregador. No decorrer de um ministério de 3 anos, não só a igreja naquela grande cidade foi fortalecida, mas também, abre aspas, dando ensejo, e que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos, fecha aspas. Está em Atos 19, 10 e 10, 31. Depois da partida de Paulo, Timóteo, está em 1 Timóteo 1, 3, e o apóstolo João trabalharam ali.
na cidade de Éfeso. A, a, a auto-identificação de Cristo. A gente vai ler depois no próximo vídeo. E depois o juízo de Cristo. Fiquem com Deus, dá um like, compartilhe o link, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Amém?